Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje vamos continuar meditando em Atos capítulo 15, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 15, a partir do versículo 22, diz o seguinte: Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Até aqui, galera, até o versículo 31. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, que o Senhor é grande, poderoso, que não há nenhum outro que seja como o Senhor. Só Tu és santo. Pai, eu peço perdão aos nossos pecados e as nossas falhas. Nós erramos muitas vezes, ainda falhamos uma série de vezes. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que nos desvia do foco. Perdoa-nos, Pai, tem misericórdia de nós. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já preparou e que vai se manifestar. Te agradeço pela Tua graça, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez, que já se manifestou. Te agradeço pela salvação, te agradeço pelo pão de cada dia. Te agradeço porque em todos os momentos o Senhor nos ajuda e não nos desampara, porque o Senhor está ao nosso lado em todo o tempo e não deixa, Senhor, que nós lutemos as nossas lutas sozinhos. O Senhor luta conosco, o Senhor está sempre conosco. Eu te agradeço, Senhor. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe-nos hoje, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor continue nos direcionando e nos guardando e nos protegendo, de maneira que hoje nós façamos a Tua vontade, de maneira que tudo aquilo que nós façamos seja para a Tua glória. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está enferma nesse momento, cada pessoa que está internada num leito de hospital, cada pessoa que precisa de uma porta de emprego, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando esse episódio do podcast, cada pessoa que está acompanhando aqui todos os dias. Que o Senhor abençoe ainda mais em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui então, depois da conversa ali do Concílio de Jerusalém para decidir a respeito da questão da circuncisão, os irmãos escrevem uma carta, né? A Igreja de Jerusalém escreve uma carta e destaca ali Judas e Silas para irem com Paulo e Barnabé, levarem essa carta e Judas e Silas então para confirmarem o que está escrito. Antes da gente continuar, se inscreve no canal se você não é inscrito, segue a gente aí nas redes sociais e compartilha o AB7 com o maior número de pessoas para que o AB7 alcance cada vez mais pessoas, de maneira que cada vez mais pessoas tenham um devocional diário todos os dias. Então eles levam essa carta e confirmam verbalmente ali, como a palavra diz, né? Eles falam a respeito daquela carta, eles confirmam que o que estava na carta é verdadeiro. Chama atenção aqui o que está escrito em 3 dos versículos. Então vamos lá, ó. Vou resgatar aqui. No versículo 22 está escrito assim:
Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns. Certo? Então, com toda a igreja, decidiram escolher alguns. Versículo 25. Assim, concordamos todos em escolher alguns. E daí, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Você vê como em 3 textos eles falam sobre a unidade da decisão, né? Toda a igreja envolvida, pareceu bem a todos nós, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Sempre falando, primeiro, né, claro, da devoção ao Espírito, da submissão ao Espírito Santo, e segundo, da unidade da igreja na decisão. Nessa época aqui, galera, a igreja de Jerusalém já não era mais uma igreja pequena. Até para os nossos dias atuais era uma igreja grande, tinha muita gente. Chegar numa decisão conjunta como essa, acredito eu, e galera, importante eu falar, né? Agora eu estou indo além do que está escrito na palavra. Então eu vou sair um pouquinho do que está escrito na palavra e vou colocar a minha opinião aqui a respeito do que eu acho que aconteceu. Isso não está escrito na palavra, tá? Mas fato é, já era uma igreja grande. Como eu disse, até para os nossos moldes atuais, onde nós temos mega igrejas, né? Já era uma igreja grande, tinha muita gente. E a gente vê que a igreja concordou com isso, né? E galera, eu não sei se essa concordância foi simples. Chegou Pedro lá e Tiago e falaram, a gente pensa isso, e a galera falou, é isso aí, vamos fazer. E todo mundo estava concordando. Se eles chegaram e falaram, galera, a gente vai mandar Silas e Judas para irem com Paulo e Barnabé. E toda a galera falou, não, tá certo, é isso aí. Não teve ninguém torcendo o nariz, sabe? Eu acho que teve gente ali que falou, Silas? Será mesmo? Será que Silas é a melhor pessoa para ir lá para Antioquia? Será que Judas não tinha que ficar aqui cuidando das coisas? Por que não sou eu? Por que não sou eu que vou lá até Antioquia? Eu nem concordo com essa decisão aí. Eu acho que numa igreja daquele tamanho, talvez tenham existido pessoas que não estavam muito de acordo com essa decisão aí em relação ao do que foi tomado no concílio, ou a decisão de enviar Judas e Silas com Paulo e Barnabé. Não sei, a palavra não diz isso, tá? Mas estou julgando aqui que pelo número de pessoas que existiam na igreja e a unidade que se foi tomada a decisão, acho que algumas pessoas concordaram, aceitaram, mas não concordaram, sabe? Aceitaram ali que fossem eles, mas não concordaram. E isso fala um pouco sobre as dificuldades da vida em comunidade, né, galera? Não é fácil viver em comunidade. Quando você se junta a uma comunidade de fé, a uma igreja, né? E eu não tô falando daquela pessoa que vai esporadicamente, tô falando daquela pessoa que vive em comunidade mesmo, que vive com aqueles irmãos, que se torna família de Deus ali naquela comunidade, que está próxima, que está todos os dias, claro, né, todos os dias são possíveis ali, que está trabalhando ali, que está ajudando na obra, que está participando. Estou falando dessas pessoas, não daquela pessoa que vai uma vez a cada 15 cultos e acha que está tudo bem. Estou falando das pessoas que realmente estão envolvidas na igreja, naquela comunidade de fé. Não é fácil se envolver dessa forma, pessoal. Tem decisões que você vai aceitar, mas você não vai concordar. Tem decisões que você vai concordar e aceitar. Tem coisas que vão acontecer que vão te entristecer. Tem coisas que as pessoas vão falar que vão te deixar para baixo. É o preço da vida em comunidade. Mas entendo eu que a igreja foi estabelecida justamente para que nós vivêssemos em comunidade e o homem afiasse o homem. E o homem cuidasse do homem, e uma pessoa cuidasse da outra. O que eu quero dizer aqui foi maravilhoso o que aconteceu no Concílio de Jerusalém. Mostra realmente a unidade da igreja. A gente vem vendo desde Atos 2 a unidade da igreja, né? Como a igreja estava unida em todo o tempo. Isso não significa que a igreja não tenha tido problemas. No próprio livro de Atos, a gente viu que a igreja teve problemas. Teve um problema ali na distribuição dos alimentos, na distribuição daquilo que era arrecadado com algumas viúvas. Teve problema.
E aqui, essa decisão toda que foi tomada em unidade, não acho eu, de novo aqui estou indo lá da Bíblia, que foi perfeita ali, unânime a decisão. Porque já era uma igreja muito grande, porque viver em comunidade não é fácil. Mas Cristo nos chamou, entendo eu, olhando para a palavra, para vivermos em comunidade. Quando ele fala assim, ó, lá em Mateus 28, façam discípulos, ele não está falando assim, ó, andem com as pessoas por 2 meses, treinem ela num treinamento especial, que elas vão a cada quarta-feira, das 8 às 10 da noite na sua igreja, e então enviem. Não, ele estava falando, ó, façam discípulos, andem com essas pessoas, vivam com essas pessoas, trabalhem no caráter dessas pessoas, falem na vida dessas pessoas. E então vocês enviam. E o que acontece hoje é que muitos de nós ou não queremos pagar o preço da vida em comunidade, ou não queremos esperar pelo envio, esperar pelo trabalho da comunidade nas nossas vidas. Porque existe um preço a se pagar na vida em comunidade. Mas entendo novamente que essa vida em comunidade de fé, essa vida na igreja, algumas igrejas gostam desse termo, né? Realmente fazendo parte da membresia da igreja, estando ali trabalhando, unido, na mesma visão, caminhando com a igreja, é a maneira como Cristo idealizou que nós andássemos. De novo, quando ele fala, façam discípulos, ele não está falando assim, ó, se reúnam a cada domingo, das 6 da tarde às 8h15 da noite, para uma reunião de celebração. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim como eu fiz discípulos, assim como em vocês eu fiz discípulos, façam discípulos. Caminhem com essas pessoas. Gastem tempo, utilizem o seu tempo com essas pessoas. Então, galera, o que eu quero dizer aqui o Concílio de Jerusalém teve uma decisão muito importante a respeito da questão da circuncisão. Eles, em unidade com o Espírito Santo e com a igreja, tomam a decisão, escrevem a carta e enviam Judas e Silas para Antioquia. Tudo isso em unidade. Existiu um preço, na minha opinião, a se pagar para ter essa unidade. Muita gente teve que abrir mão da própria vontade, muita gente teve que se submeter à decisão dos líderes da igreja, mesmo que não concordasse 100%, escolheu se submeter. Porque isso é a vida em comunidade, essa é a vida que Cristo nos chamou para ter como igreja. Não solto da igreja, não separado da igreja, mas dentro dessa comunidade de fé que eu estou chamando de igreja. Nós precisamos fazer parte disso, galera. Não é fácil, existe um preço a se pagar, como eu falei. Você precisa abrir mão da sua opinião muitas vezes, você precisa submeter a liderança muitas vezes. Às vezes você vai precisar levar uma crítica, às vezes você vai precisar falar de algo que precisa mudar. Você vai precisar aprender a viver em comunidade, se submetendo, falando quando necessário e se calando quando necessário. Existe um preço a se pagar, mas creio eu que esse exemplo aqui da igreja de Jerusalém e o que Cristo nos pediu, por exemplo, em Mateus 28, é que nós fizéssemos isso. Não que a gente se reunisse uma vez por semana num culto de celebração da família. Não que a gente se reunisse uma vez a cada 15 dias para um curso especial. Não. Que a gente vivesse numa comunidade de fé que nos forma como discípulos e que faz com que nós formemos outros discípulos. É assim que eu creio. Não sei se eu estou certo, tá, galera? E você avalia se eu estou certo ou não, se isso faz sentido biblicamente falando ou não. Mas a Igreja de Jerusalém é um exemplo para a gente. É um exemplo porque é um exemplo real. Uma igreja que tem problemas, uma igreja que tem dificuldades, uma igreja que toma decisões difíceis, uma igreja de muita gente. Então, que a Igreja de Jerusalém seja um exemplo da realidade do que é viver numa comunidade de fé, onde a gente precisa se submeter ao Espírito, onde a gente precisa muitas vezes abrir mão da nossa opinião, onde a gente precisa muitas vezes submeter a nossa liderança, onde a gente precisa jogar junto com essa comunidade de fé. A mensagem de hoje é essa. Queria que você deixasse seu comentário hoje sobre isso que eu falei. Como eu fui um pouquinho além da Bíblia hoje, coloquei um pouco do que eu acho que aconteceu. Gostaria muito que você participasse com o seu comentário, me diga o que você achou, o que você pensa sobre esse assunto, para a gente deixar essa discussão mais rica. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.